Há muito tempo, em um pequeno e tranquilo vilarejo, vivia uma jovem chamada Chica. Chica era conhecida em toda parte por sua bondade e beleza. Ela era amada por todos que a conheciam. As pessoas frequentemente a viam ajudando seus pais em casa, cumprimentando a todos com um sorriso brilhante enquanto caminhava pelas trilhas do vilarejo. A família de Chica não era rica, mas era feliz e unida, e isso era o suficiente para eles. O vilarejo era habitado por pessoas simples que trabalhavam duro todos os dias. Os aldeões cultivavam sua própria comida, cuidavam dos animais e tratavam uns aos outros como família. Eles seguiam tradições antigas que haviam sido passadas por muitas gerações. Uma dessas tradições era um festival anual realizado para honrar os espíritos da terra. Todos aguardavam ansiosamente pelo festival, pois era repleto de música, dança e comida. Entre os aldeões, a personalidade calorosa e o coração gentil de Chica a tornavam especial. Ela tinha um jeito de fazer as pessoas se sentirem à vontade, e muitas das crianças do vilarejo a admiravam. Os mais velhos frequentemente a elogiavam por ser tão bem comportada e respeitosa, mas enquanto a maioria das pessoas a admirava, nem todos ficavam felizes por ela. Havia 3 meninas no vilarejo que não gostavam de Chica. Seus nomes eram Ada, BC e F. Essas meninas eram frequentemente vistas juntas, sussurrando e rindo entre si. Elas invejavam a popularidade de Chica e a atenção que ela recebia dos outros. Em seus corações, sentiam um ciúme silencioso que só crescia com o tempo. Enquanto Chica era amigável e sempre tentava incluí-las, elas fingiam ser suas amigas, mas no fundo, não gostavam dela. Esses sentimentos de inveja as tornaram determinadas a fazer algo a respeito. Elas começaram a planejar uma maneira de se livrar de Chica, de tomar seu lugar no vilarejo. Para os outros, elas pareciam amigas gentis, mas guardavam um segredo sombrio em seus corações, e por enquanto, Chica não tinha ideia do perigo que a aguardava. Com o passar dos dias, as 3 meninas, Ada, BC e F, trabalharam em seu plano para prejudicar Chica. Elas sabiam que a bondade de Chica era sua fraqueza. Elas usariam isso para fazê-la confiar ainda mais nelas. Numa tarde ensolarada, as meninas se aproximaram de Chica enquanto ela juntava lenha perto de sua casa. Elas a cumprimentaram com grandes sorrisos, agindo como se fossem suas melhores amigas. Chica disse a Ada com entusiasmo: "Você ouviu falar do grande festival que está chegando?" Chica sorriu de volta, assentindo. "Sim, eu adoro o festival, mas meus pais acham melhor eu ficar em casa este ano." "Ah, que pena", disse BC, fazendo beicinho. "Nós realmente esperávamos que você viesse conosco." F, concordando com a cabeça, acrescentou: "Não será o mesmo sem você, Chica. Você deveria vir. Estaremos todas juntas. Vai ser muito divertido." Chica hesitou, olhando para o feixe de lenha em seus braços. Ela sempre quis ir ao festival com amigos, mas não queria desobedecer seus pais. Alguns dias antes do grande festival, os pais de Chica estavam se preparando para viajar para visitar um parente em um vilarejo vizinho. Enquanto arrumavam suas coisas, a mãe de Chica notou que sua filha vinha passando mais tempo com Ada, BC e F, as 3 meninas do vilarejo que só recentemente começaram a agir de forma amigável com ela. A mãe de Chica sentiu algo estranho no interesse súbito delas por sua filha, pois muitas vezes as vira sussurrando e lançando olhares para Chica de longe. Antes de partir, sua mãe a chamou de lado e disse gentilmente: "Chica, minha querida, quero que você tenha cuidado. Nem todo mundo que sorri para você é seu amigo. Sei que essas meninas têm passado mais tempo com você, mas algo parece estranho nisso." Chica sorriu, ignorando as preocupações de sua mãe. "Mamãe, elas estão apenas sendo gentis, não querem fazer mal. Além disso, todos no vilarejo são como uma família, certo?" Sua mãe suspirou. "Você sempre vê o melhor nas pessoas, minha filha. Mas lembre-se de ter cuidado e, por favor, não vá ao festival. Ele será realizado no vilarejo vizinho, e não é seguro viajar sozinha." O pai de Chica concordou com a cabeça. "Ouça sua mãe, Chica. Estamos lhe dando algumas tarefas para mantê-la ocupada enquanto estivermos fora. Assim você terá o que fazer e não ficará tentada a sair por aí." Chica prometeu que ficaria em casa. Seus pais a abraçaram apertado antes de partirem, deixando-a sozinha com sua lista de tarefas e um aviso no coração. Ela planejava seguir os desejos deles e se manter ocupada, mesmo que uma parte dela ansiasse por ver a agitação do festival.
Mas na manhã seguinte, enquanto Chica varria à frente da casa, Ada, BC e F apareceram. Elas se aproximaram dela com grandes sorrisos no rosto. Chica, viemos te levar ao festival, anunciou Ada. Chica balançou a cabeça. Não posso ir, meus pais me pediram para ficar em casa e me deram tarefas para fazer. Oh, não se preocupe com isso, respondeu BC, acenando com a mão. Nós te ajudamos com as tarefas. Assim você terminará rapidamente, e seus pais nunca saberão. Chica hesitou, olhando para sua vassoura. Eu não sei. Eles me disseram que não era seguro. F deu um passo à frente, dando-lhe um sorriso caloroso. Estaremos com você o tempo todo, Chica. É no vilarejo vizinho, mas ficaremos juntas e nada de mal acontecerá. Confie em nós. As palavras delas fizeram Chica se sentir um pouco mais confiante. Ela sempre quis ir ao festival com amigos, e seu coração ficou tocado pela bondade delas. O pensamento de passar um dia no festival, cheio de música, dança e risadas, era difícil de resistir. Ela sorriu, pensando em como seria emocionante ter amigos ao seu lado. Tudo bem, disse Chica por fim. Eu vou com vocês, mas primeiro temos que terminar todas as minhas tarefas. As meninas concordaram ansiosamente e juntas, trabalharam na lista de tarefas de Chica, guardando a inveja oculta em seus corações. Elas riram e conversaram enquanto a ajudavam, fazendo parecer que realmente queriam sua companhia. Quando as tarefas terminaram, Chica sentiu um caloroso sentimento de amizade, acreditando que aquelas meninas genuinamente queriam passar tempo com ela. Enquanto partiam em direção ao vilarejo vizinho, Chica pensou no aviso de seus pais, mas rapidamente o deixou de lado. Afinal, suas amigas estavam com ela e haviam sido muito gentis em ajudá-la com as tarefas. Ela se convenceu de que não havia nada com que se preocupar. Chica e as 3 meninas partiram em direção ao festival no vilarejo vizinho, a empolgação enchendo o ar enquanto riam e conversavam pelo caminho. Para Chica, essa era uma experiência totalmente nova. Ela nunca havia saído de seu próprio vilarejo, pois seus pais sempre a mantiveram perto de casa, mas agora com suas amigas ao seu lado, ela se sentia corajosa e livre. O sol brilhava intensamente enquanto caminhavam por campos abertos, passando por árvores e por trilhas sinuosas. O coração de Chica batia mais rápido a cada passo, emocionada com a ideia de ver um novo lugar e conhecer novas pessoas. Ada, BC e F caminhavam na frente, olhando para trás de vez em quando, sorrindo calorosamente, como se estivessem guiando Chica em uma grande aventura. Depois de um tempo, chegaram a um rio grande e escuro que cortava o caminho. A água era profunda e calma, quase anormalmente parada, com uma sensação misteriosa pairando no ar. Chica olhou curiosamente, perguntando-se por que o lugar parecia tão silencioso. Ada, BC e F avançaram sem hesitação, pisando cuidadosamente nas pedras que levavam ao outro lado do rio. Elas não disseram nada a Chica sobre a estranha regra do rio, pois não tinham intenção de mantê-la segura no caminho de volta. Chica, nunca tendo estado ali antes, não tinha ideia de que atravessar este rio vinha com um perigo oculto. Na verdade, havia uma regra que qualquer um que atravessasse o rio tinha que seguir. Dizia-se que o rio era guardado por uma sereia que exigia uma oferenda de cada viajante quando retornassem. Essa oferenda era um sinal de respeito para garantir uma passagem segura de volta. Aqueles que não trouxessem uma oferenda de comida seriam puxados para o rio pela sereia, para nunca mais serem vistos. As 3 meninas conheciam bem essa regra, pois já haviam atravessado o rio muitas vezes, mas elas permaneceram em silêncio, planejando usar esse conhecimento contra Chica. Chica seguiu as meninas pelas pedras, equilibrando-se cuidadosamente a cada passo. Ela olhou ao redor, fascinada pela estranha beleza do rio e pelo silêncio pacífico que o cercava. Quando chegaram ao outro lado, ela respirou aliviada, animada por estar mais perto do festival. Assim que chegaram ao vilarejo vizinho, os olhos de Chica se arregalaram de admiração. O festival era mais animado e colorido do que qualquer coisa que ela já tinha visto. Barracas se alinhavam pelos caminhos, cheias de todos os tipos de comida, guloseimas e artesanato. Músicos tocavam melodias alegres e as pessoas dançavam em espaços abertos, suas risadas enchendo o ar. O cheiro de comida assada e frutas doces flutuava por toda parte. Chica sentiu seu coração se encher de felicidade enquanto olhava ao redor. Ela estava grata às suas amigas por tê-la trazido ali, e seus olhos brilhavam enquanto apreciava a vista. Ela nunca se sentirá tão livre. Enquanto as 4 meninas passeavam pelo festival,
Algo começou a acontecer que Ada, B, C e F não esperavam. Muitos dos jovens do vilarejo vizinho não conseguiam tirar os olhos de Chica. Sua beleza, combinada com seu sorriso gentil e natureza humilde, cativava a todos ao seu redor. Eles admiravam sua simplicidade e charme, e alguns deles até tentaram chamar sua atenção. Entre esses jovens, havia um rapaz particularmente bonito chamado Shidi. Ele se aproximou de Chica com um sorriso amigável, seus olhos quentes e convidativos. Olá, meu nome é Shidi, disse ele, estendendo a mão. Nunca te vi por aqui antes. Você é nova no festival? Chica apertou sua mão timidamente, suas bochechas ficando com um tom suave de rosa. Sim, sou. Meus amigos me trouxeram aqui pela primeira vez hoje. O sorriso de Shidi se alargou. Bem, seja bem-vinda. Fico feliz que você esteja aqui. Gostaria de passear comigo? Posso te mostrar algumas das melhores partes do festival. Chica olhou para suas amigas, que a observavam com sorrisos tensos, e depois de volta para Shidi. Ela sentindo-se um pouco nervosa, mas animada ao mesmo tempo. Seria ótimo, obrigada. Os dois passearam pelo festival juntos, conversando e rindo enquanto exploravam as diferentes barracas e atrações. Shidi era gentil e engraçado, e Chica se sentiu à vontade com ele. Eles compartilharam histórias e riram, e no final da noite, Chica sentiu como se tivesse feito um verdadeiro amigo. Mas à medida que mais pessoas notavam Chica, Ada, B, C e F ficavam amargas. Elas esperavam que Chica lhes fosse grata por tê-la trazido, mas em vez disso, era ela quem roubava toda a atenção. Os rapazes que normalmente as notariam, estavam agora completamente encantados por Chica. O rosto de Ada ficou tenso, os olhos de BC se estreitaram e F cerrou os punhos, cada uma sentindo uma mistura de raiva e ciúme. As três meninas se agruparam, seus olhos nunca deixando Chica enquanto ela ria e conversava com Shidi e os outros aldeões. Olhe para ela, sussurrou Ada, sua voz cheia de ressentimento. Ela age como se fosse melhor que nós. Sim, murmurou BC, cruzando os braços. Todo mundo a ama como se nós nem existíssemos. F olhou para Chica à distância. Talvez seja a hora de lembrá-la de que ela não é tão especial assim. As três trocaram olhares sombrios, seu ciúme queimando ainda mais forte agora. Elas sabiam que Chica não estava ciente da regra da sereia sobre oferecer comida no caminho de volta, e planejavam manter isso assim. Em suas mentes essa era a chance perfeita para finalmente se livrarem dela. Chica, enquanto isso, estava alheia à amargura que crescia nos corações de suas amigas. Ela riu, dançou e celebrou com Shidi e os outros aldeões, sentindo-se mais feliz do que nunca. Ela acreditava estar cercada por amigas que realmente se importavam com ela, nunca imaginando que elas estavam tramando contra ela. Com o passar do dia, Ada, B, C e F se prepararam para o que pretendiam fazer a seguir, e enquanto o coração de Chica estava cheio de alegria e confiança, o perigo estava logo à frente. Chica ainda estava envolvida na alegria do festival, seus olhos brilhando de excitação enquanto se movia de barraca em barraca. Ela não conseguia parar de sorrir, cercada por risadas, música e decorações coloridas. Por um breve momento, ela esqueceu o aviso de seus pais. Este era um dia de liberdade e felicidade, algo que ela nunca havia experimentado antes. Mas, de repente, ao se virar para olhar alguns dançarinos, ela congelou. Parados na beira da multidão estavam seus pais, com os rostos sérios e zangados. O coração de Chica despencou. Ela sabia que estava em apuros. Antes que pudesse escapar, seus pais a viram, e seu pai caminhou em sua direção com um olhar sério nos olhos. Chica, a voz de sua mãe cortou o barulho do festival. O que você está fazendo aqui? Chica baixou a cabeça, sentindo-se envergonhada. Mamãe e papai, me desculpem. Eu não queria desobedecer a vocês. Sua mãe suspirou, puxando o ar para o lado, longe dos olhos curiosos dos aldeões. Nós confiamos em você para ficar em casa. Dissemos para você não vir aqui, mas aqui está você, ignorando nossos avisos. Seu pai acrescentou. Você entende o quão perigosa é essa jornada? Você deveria ter nos ouvido e ficado em casa. Agora você precisa voltar imediatamente. Este não é lugar para você, Chica. Chica assentiu, com os olhos baixos. Ela sentiu uma pontada de culpa no coração. Não pretendia desapontar seus pais, mas a empolgação do festival e a gentileza de suas amigas a fizeram se sentir segura. Nesse momento, Ada, B, C e F apareceram,
fingindo parecer preocupadas. Oh, Chica, está tudo bem? Perguntou Ada, dando-lhe um falso olhar de simpatia. Sim, os pais dela estão aqui, sussurrou BC, sorrindo com desdém. Os pais de Chica mal notaram as 3 meninas, muito focados em sua filha. Vá para casa agora, Chica, e não faça mais desvios, advertiu seu pai. Sim, papai, respondeu Chica, sua voz suave e triste. Seus pais a viram partir com as meninas antes de voltarem para a casa de seus parentes, ainda chateados, mas esperando que ela aprendesse com isso. As 3 meninas, no entanto, trocaram olhares rápidos e satisfeitos. Elas estavam plenamente cientes da regra do rio e, com Chica agora assustada e ansiosa para chegar em casa, elas tinham a chance perfeita de colocar seu plano em ação. Silenciosamente, cada uma delas embalou uma pequena porção de comida para si, garantindo que tivessem algo a oferecer à sereia no caminho de volta. Elas não disseram uma palavra a Chica sobre isso, agindo como se não houvesse nada com que se preocupar. Chica continuava olhando para trás, o coração pesado de culpa. Ela se sentia tola por desobedecer seus pais e não queria nada mais do que chegar em casa e consertar as coisas. As outras meninas caminhavam na frente, sussurrando e trocando sorrisos de escárnio, satisfeitas por tudo estar correndo de acordo com o plano. Finalmente chegaram ao rio, e a estranha e silenciosa atmosfera se instalou sobre elas mais uma vez. Chica sentiu um arrepio estranho no ar, mas apressou-se, não querendo demorar. As meninas, enquanto isso, pararam na margem do rio, cada uma delas tirando a comida que haviam embalado como oferenda. Elas se entreolharam, sorrindo, sabendo que este era o momento delas. Enquanto se preparavam para atravessar, Chica notou as meninas segurando sua comida. Seu coração deu um pulo ao perceber que algo estava errado. Ela não tinha comida com ela, nenhuma oferenda para dar. Ela olhou para suas amigas, o pânico crescendo em seus olhos. Ada, BC, F, por favor, posso pegar um pouco da comida de vocês? Perguntou Chica com a voz trêmula. Eu não sabia que precisávamos trazer uma oferenda. As meninas trocaram um olhar rápido e perverso e riram. Ada sorriu com desdém, puxando sua comida para mais perto de si. Oh, Chica, me desculpe, mas só temos o suficiente para nós. Sim, acrescentou BC com um escárnio, não somos responsáveis pelos seus erros. Chica sentiu o coração bater forte no peito, seu medo crescendo ao perceber que suas amigas não a ajudariam. Ela estendeu a mão desesperadamente. Por favor, só um pouquinho, eu não sabia. Eu só preciso de alguma coisa. F recuou, cruzando os braços com um sorriso frio. Você deveria ter pensado nisso antes. Não vamos nos arriscar por você, Chica. As 3 meninas viraram as costas para ela, cada uma colocando suas oferendas de comida na margem do rio. Elas atravessaram o rio rapidamente, deixando Chica sozinha do outro lado, desamparada e aterrorizada. De repente a água começou a ondular, e Chica sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ela olhou para o rio com horror enquanto a superfície calma se movia, revelando o contorno da sereia emergindo das profundezas. Seus olhos brilhavam de raiva enquanto olhava para Chica, sua expressão feroz e implacável. Você ousa cruzar minhas águas sem uma oferenda? Sibilou a sereia, sua voz ecoando pelo rio. Chica tentou recuar, mas seus pés pareciam presos ao chão. Ela abriu a boca para falar, mas nenhuma palavra saiu. Tudo o que podia fazer era encarar a sereia, o coração acelerado de medo. Os olhos da sereia se estreitaram. Aqueles que não respeitam a regra devem enfrentar a punição. Antes que Chica pudesse reagir, as mãos da sereia se projetaram, frias e poderosas, agarrando seu pulso com força. Chica ofegou, tentando se soltar, mas o aperto da sereia era forte. A água gelada começou a girar ao seu redor, puxando-o para as profundezas. Não, por favor, gritou Chica, lutando para se libertar. Eu não sabia. Sinto muito. Por favor. Mas o rosto da sereia permaneceu frio e insensível. Com um movimento rápido, ela arrastou Chica para a água. A última coisa que Chica viu foi o rio escuro e sem fim se fechando sobre ela enquanto era puxada para baixo, sua voz perdida nas profundezas turbulentas. Na margem oposta, Ada, BC e F observavam com satisfação enquanto Chica desaparecia na água. Sentiram uma sensação de triunfo distorcido. Seu ciúme finalmente satisfeito. Sem pensar 2 vezes, elas se viraram e correram de volta para seu vilarejo, ansiosas para desfrutar de sua vitória.
Mal sabiam elas, no entanto, que essa traição não passaria despercebida. Ada, BC e F retornaram ao seu vilarejo com sorrisos presunçosos em seus rostos. Com Chica fora do caminho, elas se sentiam certas de que finalmente ganhariam a atenção e admiração que sempre desejaram. Elas imaginavam que, sem Chica por perto, se tornariam o centro das atenções entre os rapazes do vilarejo. Elas caminhavam com confiança, trocando olhares satisfeitas com o sucesso de seu plano. Na manhã seguinte, no entanto, ouviram notícias preocupantes. Os pais de Chica haviam retornado para casa e a procuravam ansiosamente. A mãe de Chica, parecendo preocupada e pálida, ia de casa em casa, perguntando se alguém tinha visto sua filha. Ninguém via Chica desde o dia do festival, e, à medida que a notícia de seu desaparecimento se espalhava, os aldeões se reuniam, seus rostos pintados de preocupação e confusão. Eventualmente, a mãe de Chica encontrou Ada, BC e F, que conversavam tranquilamente na praça do vilarejo. Meninas, chamou a mãe de Chica com a voz cheia de desespero. Vocês estavam com a Chica no festival, não estavam? Onde ela está? Por que ela não voltou para casa? As meninas se entreolharam, rapidamente assumindo expressões de preocupação. Ada deu um passo à frente, falando com cuidado. Sim, estávamos com ela, mas depois de um tempo ela se afastou. Pensamos que ela estaria logo atrás de nós. BC assentiu, o rosto sério. Achamos que ela ficou para aproveitar um pouco mais o festival, ela parecia estar se divertindo muito. F acrescentou. Não pensamos nada sobre isso, senhora. A Chica parecia bem, e presumimos que ela voltaria para casa sozinha. O rosto da mãe de Chica se abateu, seus olhos se enchendo de lágrimas. Mas a Chica não é assim. Ela não se afastaria sozinha, não sem nos avisar. Os aldeões ao redor começaram a murmurar, cada pessoa preocupada e entristecida com a notícia do desaparecimento de Chica. Chica era amada por todos no vilarejo, e a ideia de ela estar perdida ou em perigo enchia seus corações de preocupação. Uma das mulheres mais velhas na multidão falou, sua voz baixa e preocupada. Talvez algo tenha acontecido com ela perto do rio. Aquele lugar sempre teve histórias estranhas ao seu redor. Outro aldeão assentiu, seu rosto sombrio. É possível que algo místico a tenha levado. Existem coisas neste mundo que não podemos explicar. Enquanto os sussurros se espalhavam, os pais de Chica ficavam cada vez mais angustiados. Seu pai, tentando se manter forte, colocou o braço em volta de sua esposa que tremia de dor. Ela vai voltar. Ela tem que voltar. Chica é uma menina inteligente. Ela encontrará o caminho de casa. Mas os dias se passaram, e ainda não havia sinal de Chica. Sua mãe tornou-se pálida e exausta, seus olhos fundos por noite sem dormir procurando e esperando. Ela costumava sentar-se do lado de fora de sua casa, olhando para o caminho, esperando que sua filha viesse andando em sua direção com aquele sorriso brilhante e familiar. Mas cada noite terminava em tristeza, pois Chica continuava perdida. O vilarejo lamentou profundamente a ausência de Chica, com pessoas sussurrando orações por seu retorno seguro e acendendo pequenas velas do lado de fora de suas casas em sua memória. Alguns aldeões acreditavam que ela havia sofrido um acidente infeliz, enquanto outros suspeitavam que forças místicas a haviam levado. Enquanto isso, Ada, BC e F continuavam suas vidas como se nada tivesse acontecido, fingindo compartilhar da dor do vilarejo. Elas ofereciam palavras de consolo aos pais de Chica, ajudavam a procurar pelos caminhos e falavam gentilmente de Chica sempre que lhes perguntavam. Mas, na verdade, estavam satisfeitas, aproveitando a nova atenção dos rapazes do vilarejo que agora as notavam. No entanto, à medida que os rumores cresciam e os sussurros se espalhavam, as meninas começaram a sentir um leve desconforto. Elas decidiram voltar ao rio, na esperança de garantir que nenhum vestígio de sua traição permanecesse. Ao chegarem à margem do rio, olharam ao redor com cuidado, examinando a água escura e silenciosa, e se tranquilizando de que seu segredo estava bem escondido. Mas então, um som suave chamou sua atenção. Pousado em um galho de árvore sobre o rio estava um pequeno papagaio, cantando uma melodia triste e assombrosa. As meninas pararam, ouvindo atentamente, e seus corações gelaram ao perceber o que o pássaro estava cantando. A canção do papagaio parecia ecoar suas ações, cada linha de sua melodia fúnebre revelando pedaços da terrível verdade do que haviam feito a Chica.
As meninas se entreolharam horrorizadas, percebendo que se alguém ouvisse a canção do papagaio, seu segredo seria descoberto. Sem uma palavra, Ada, BC e F tomaram uma decisão rápida. Pegaram pedras da margem do rio e começaram a atirá-las no pássaro, desesperadas para silenciá-lo para sempre. O pássaro esvoaçou e se esquivou, mas, eventualmente, uma de suas pedras atingiu o alvo, e a canção do papagaio parou abruptamente. A pequena criatura ficou em silêncio, desaparecendo nas sombras das árvores. As meninas respiraram aliviadas, certas de que haviam apagado o último vestígio de seu segredo. Os dias se passaram, e os pais de Chica continuaram a procurar incansavelmente, a esperança diminuindo, mas o amor por sua filha tão forte como sempre. Todos os dias eles caminhavam pelas trilhas do vilarejo, chamando seu nome e perguntando a todos que encontravam se tinham visto algum sinal dela. Eles eram recebidos com olhares de pena e tristes balançares de cabeça, e ainda assim continuavam procurando, recusando-se a desistir. Numa noite, enquanto voltavam para casa com o coração pesado, um som fraco chamou sua atenção. Era o piar suave e quebrado de um pequeno papagaio, escondido nos arbustos ao lado do caminho. As penas do pássaro estavam eriçadas e ele parecia fraco, lutando para se manter em pé. Os pais de Chica pararam, surpresos ao ver um pássaro em tal estado. Eles se ajoelharam para olhar mais de perto e, para seu espanto, o pássaro começou a falar. Com uma voz trêmula, o papagaio cantou uma melodia triste e assombrosa, sua melodia cheia de dor e sofrimento. Lentamente suas palavras se tornaram mais claras, e os pais de Chica ouviram com crescente choque enquanto o pássaro narrava tudo o que havia testemunhado no rio. Através de sua canção quebrada, o papagaio revelou como Ada, BC e F haviam levado Chica através do rio, sabendo perfeitamente da regra da sereia, mas mantendo-a em segredo. Contou-lhes como, no caminho de volta, as 3 meninas haviam embalado comida para si mesmas como oferenda, mas se recusaram deliberadamente a dar a Chica quando ela implorou por ajuda. A canção do papagaio pintou um quadro vívido de como Chica havia implorado por sua bondade, apenas para ser recebida com risadas cruéis enquanto as meninas se afastavam, deixando-a sozinha para enfrentar a ira da sereia. Os pais de Chica sentiram uma onda de raiva e incredulidade enquanto ouviam. Mal podiam acreditar no que estavam ouvindo. Sempre pensaram em Ada, BC e F como amigas de sua filha, nunca suspeitando que fossem capazes de tal traição. Lágrimas encheram os olhos da mãe de Chica enquanto imaginava o medo e o desamparo de sua filha naquele momento. O pai de Chica cerrou os punhos, o coração cheio de dor e fúria. O papagaio, vendo a dor em seus rostos, esforçou-se para falar mais uma vez. Eu vi tudo. Chica está perdida sob o rio, levada pela sereia por causa da maldade daquelas meninas, mas ainda pode haver um caminho. Sigam-me até o rio. Se tiverem coragem, pode haver uma chance de salvá-la. Os pais de Chica trocaram um olhar determinado, sua dor se transformando em resolução. Eles não abandonariam sua filha, não importava quão impossível a tarefa parecesse. Enxugando as lágrimas, a mãe de Chica assentiu, e seu pai colocou uma mão tranquilizadora em seu ombro. Eles estavam prontos para fazer o que fosse preciso para trazer sua filha de volta, não importava o custo. O papagaio os guiou pelo vilarejo e pelo caminho em direção ao rio, orientando-os da melhor forma possível, apesar de seus ferimentos. A jornada foi longa e silenciosa, o peso de suas emoções pressionando-os fortemente. Finalmente chegaram à beira do rio escuro e silencioso, suas águas calmas e profundas sob o céu noturno. Enquanto estavam ali, olhando para a água onde sua filha havia desaparecido, sentiram tanto medo quanto esperança. O rio havia levado sua amada filha, e agora eles estavam prontos para enfrentar o que quer que estivesse sob sua superfície para trazê-la de volta. O rio era conhecido por seus mistérios, mas o amor deles por Chica era mais forte do que qualquer medo ou dúvida. Eles enfrentariam a sereia, e trariam Chica para casa. Suas vozes tremiam enquanto chamavam no silêncio. Ó grande sereia do rio, nós te imploramos por favor, devolva nossa filha para nós. Ela é nossa única filha, nossa alegria e nossa luz. Não podemos viver sem ela. Por um longo momento, o rio permaneceu calmo e quieto. Mas então ondulações se espalharam pela água, e uma figura começou a emergir. A sereia, com seus cabelos escuros e fluidos como as correntes do rio, ergueu-se das profundezas, seus olhos penetrantes fixos neles. Ao seu lado, de pé em silêncio com uma expressão vazia, estava Chica, agora vestida com roupas simples e com um olhar perdido.
Ela parecia cansada e desgastada, seu espírito outrora brilhante ofuscado pelo peso de sua servidão. Sua filha é minha agora, disse a sereia friamente. Ela cruzou minhas águas sem oferecer uma oferenda, e agora ela me serve. Tal é a lei do rio. Os pais de Chica caíram de joelhos, suplicando. Por favor, nós te imploramos, ela é nossa única filha e não podemos viver sem ela. Nossos corações não suportam esta perda. Por favor, tenha piedade. A sereia inclinou a cabeça, considerando suas palavras. Após um momento, seus lábios se curvaram em um sorriso fraco, quase cruel. Se vocês realmente a querem de volta, então devem provar a profundidade de seu amor. Atravessem este rio sem nenhum apoio, sem ponte, sem barco e sem ajuda. Se conseguirem, eu a libertarei. Mas se falharem, permanecerão aqui, ligados a mim como meus servos, assim como ela está. Os pais trocaram um olhar assustado. Eles sabiam o quão profundo e perigoso era o rio, e o desafio parecia impossível, mas estavam preparados para tentar qualquer coisa para salvar sua filha. Juntos, eles deram as mãos e inclinaram a cabeça, orando silenciosamente aos deuses por orientação e força. Enquanto se dirigiam ao rio, um murmúrio se espalhou entre os aldeões que se haviam reunido nas proximidades. A notícia da aprovação dos pais se espalhara rapidamente, e muitos dos aldeões vieram para assistir, seus corações cheios de simpatia e apoio. Alguns deles começaram a gritar palavras de encorajamento, suas vozes ecoando sobre a água. Mantenham-se fortes, gritou um ancião. O amor de vocês os guiará. Enquanto isso, a notícia da aprovação chegou a Ada, BC e F. Percebendo que seu plano cruel havia sido exposto, as 3 meninas entraram em pânico. Temerosas do julgamento e do castigo dos aldeões, elas fugiram para a floresta, na esperança de se esconder da verdade da qual não podiam mais escapar. Mas à medida que se aprofundavam nas árvores densas, logo se viram perdidas e assustadas. As sombras pareciam se fechar ao redor delas, e a floresta densa e escura se tornou uma prisão da qual não podiam escapar. Em seu medo, as meninas começaram a amaldiçoar Chica, culpando-a por tudo. Se não fosse por ela, não estaríamos nessa confusão, sibilou Ada amargamente. Por que ela não podia simplesmente ficar fora do nosso caminho? Murmurou BC. Ela arruinou tudo, acrescentou F, a voz tremendo de raiva e medo. De volta ao rio, os aldeões reunidos observavam enquanto os pais de Chica se preparavam para dar seus primeiros passos na água. Suas orações e cânticos se tornaram mais altos, enchendo o ar com um sentimento de unidade e esperança. Os pais de Chica se fortaleceram com o apoio de seu vilarejo, seus corações firmes enquanto entravam na água, determinados a enfrentar o que quer que estivesse pela frente. O rio era frio e profundo, e a cada passo eles sentiam as correntes tentando puxá-los para baixo. Mas eles se seguraram um no outro, seu amor e compromisso inabaláveis. Continuaram em frente, seus passos lentos e cuidadosos enquanto a água subia mais ao redor deles. Eles oravam em silêncio. Justo quando parecia que não poderiam ir mais longe, um vento súbito varreu o rio, suave, mas forte. Ele os envolveu como uma força protetora, firmando seus passos e guiando-os para a frente. Os aldeões ofegaram de admiração, sentindo que um milagre estava se desenrolando diante de seus olhos. Com a ajuda do vento mágico, os pais de Chica atravessaram o rio, seu amor e coragem brilhando intensamente para todos verem. Quando chegaram ao outro lado, a sereia os observou em silêncio, sua expressão suavizando ao contemplar a visão de sua devoção inabalável. Movida por sua coragem e pela profundidade de seu amor, o olhar frio da sereia derreteu, e um toque de compaixão apareceu em seus olhos. Ela sentiu lentamente, com um toque de respeito em sua voz. O amor de vocês provou ser verdadeiro. Eu liberto sua filha. Com um aceno de sua mão, a sereia libertou Chica de sua servidão. Os olhos de Chica se encheram de lágrimas de alívio e alegria enquanto ela corria para os braços de seus pais. Eles se abraçaram apertado, seus corações transbordando de amor e gratidão. Os aldeões aplaudiram, suas vozes ecoando pelo ar enquanto celebravam o retorno de Chica. Juntos, Chica e seus pais voltaram para o vilarejo, cercados pelo calor e apoio de sua comunidade. Eles estavam finalmente inteiros novamente, e o amor que os guiara através de seus momentos mais sombrios continuaria a protegê-los e fortalecê-los nos dias que viriam. O dia seguinte ao retorno de Chica foi cheio de alegria e alívio, mas também de uma tristeza silenciosa. A história de suas provações se espalhou pelo vilarejo, alcançando todos os cantos e todos os corações.
Quando as pessoas ouviram como Ada, B, C e F haviam enganado Chica, deixando-a sofrer à mercê da sereia, ficaram chocadas e entristecidas. Os aldeões que antes pensavam nas três meninas como amigas e vizinhas, agora as olhavam com incredulidade e raiva. Que alguém pudesse ser tão movido pelo ciúme era um lembrete doloroso dos perigos que a inveja poderia trazer. O assunto logo foi levado ao rei, que ficou tanto zangado quanto desapontado com a traição. Ele convocou Ada, B, C e F para sua corte, onde ficaram em silêncio, de cabeça baixa, enquanto enfrentavam o peso de suas ações. O vilarejo inteiro se reuniu para assistir, seus olhos cheios de desapontamento e dor pelo que essas jovens haviam feito. A voz do rei ecoou pelo salão, cheia de uma autoridade severa. Vocês traíram não apenas Chica, mas a confiança de todo este vilarejo. Vocês permitiram que o ciúme consumisse seus corações e tramaram contra uma menina inocente, trazendo tristeza para sua família e medo para nosso vilarejo. Tais ações não podem ficar impunes. As meninas não disseram nada, seus rostos pálidos enquanto ouviam as palavras do rei. Elas sabiam que não havia desculpa para o que haviam feito. Enquanto seus olhos percorriam a multidão, podiam ver os rostos dos aldeões com quem antes riam e conversavam, agora olhando para elas com uma mistura de tristeza e raiva. O rei continuou, sua voz inabalável. Como punição por sua traição, vocês serão publicamente humilhadas para que todos testemunhem, e serão banidas deste vilarejo. Vocês nunca mais retornarão, e que isso sirva de lição para todos que deixam a inveja envenenar seus corações. As meninas foram conduzidas pelo vilarejo, suas cabeças curvadas em vergonha enquanto os aldeões assistiam em silêncio. Algumas pessoas balançavam a cabeça em desapontamento, enquanto outras desviavam o olhar, entristecidas com o que havia se tornado delas. As meninas haviam perdido tudo, e sabiam que a culpa era apenas delas. Elas carregariam o peso de suas ações enquanto vagavam longe do único lar que já conheceram. Uma vez que as meninas partiram, o vilarejo voltou seu foco para uma celebração de alegria e alívio. Chica estava segura, sua família estava inteira novamente, e a dolorosa memória da traição foi substituída por um renovado sentimento de unidade. Os aldeões se reuniram para se alegrar com o retorno de Chica, enchendo o ar com risos e música. Amigos e vizinhos foram à casa de Chica, trazendo presentes e oferecendo palavras de bondade, felizes por vê-la sã e salva. Havia um calor no ar, um lembrete do poder do amor, da honestidade e dos laços familiares. Mais tarde, Chica, sentindo uma imensa gratidão, decidiu visitar o rio mais uma vez. Ela queria agradecer a sereia, cuja mudança de coração lhe dera uma segunda chance na vida. Com uma pequena oferenda na mão, ela caminhou até a margem do rio e chamou suavemente. Grande sereia do rio, vim para lhe agradecer. Lentamente a água ondulou, e a sereia emergiu, sua expressão calma, porém pensativa. Chica olhou para ela com respeito, notando uma suavidade em seus olhos que não estava lá antes. Vejo que você retornou, disse a sereia, sua voz menos fria do que antes. O que te traz de volta aqui, criança? Vim para lhe agradecer, respondeu Chica. Sua misericórdia me permitiu voltar para minha família, e sou eternamente grata. A sereia olhou para Chica por um longo momento, uma expressão melancólica cruzando seu rosto. Ela suspirou, olhando para a água como se lembrasse de algo há muito esquecido. Um dia, eu fui como você, começou ela, sua voz tingida de tristeza. Eu era uma jovem donzela, cheia de esperanças e sonhos, e me apaixonei por um belo homem de um vilarejo distante. Mas a mãe dele, que era uma bruxa poderosa, me desprezava e me amaldiçoou a este rio, onde eu permaneceria para sempre. Chica ouviu em silêncio, seu coração doendo pela tristeza da sereia. Com o tempo minha amargura cresceu, continuou a sereia. Eu observava as pessoas passarem, entes queridos e famílias, e comecei a ressentir-me delas, pois eu havia perdido minha própria chance de amor e felicidade. Meu coração se endureceu, e jurei punir qualquer um que cruzasse minhas águas sem honrar minha regra. A sereia olhou para Chica, seu olhar suavizando. Mas quando viu quão profundamente seus pais te amavam, como estavam dispostos a arriscar tudo para te trazer de volta, isso tocou algo em mim que eu pensei que havia morrido há muito tempo. O amor deles me lembrou que talvez, apenas talvez, nem todo mundo neste mundo seja cruel. Ainda existem corações cheios de bondade e sacrifício. Chica sentiu uma lágrima escorrer por sua bochecha. Ela nunca soube que a sereia carregava tanta dor. Obrigada por compartilhar sua história, disse ela suavemente.
Nunca esquecerei o que você fez por mim. A sereia assentiu, um leve sorriso tocando seus lábios. Vá agora, Chica, e viva uma vida de amor e bondade. Valorize sua família, pois esse amor é mais poderoso do que qualquer maldição ou feitiço. Com essas palavras finais, a sereia mergulhou de volta no rio, desaparecendo em suas profundezas. Chica ficou ali por um momento, uma sensação de paz se instalando sobre ela. Ela sabia que o coração da sereia havia se abrandado, mesmo que apenas um pouco, e esperava que um dia, o espírito do rio pudesse encontrar a paz. A celebração no vilarejo continuava a todo vapor, com canções e risadas enchendo o ar enquanto todos se alegravam com o retorno seguro de Chica. As pessoas se reuniram ao seu redor, parabenizando-a por sua bravura e maravilhadas com sua história. Em meio à multidão, um jovem se aproximou, vestido com roupas finas que sugeriam nobreza. Ele se movia com confiança, mas seu rosto se suavizou ao avistar Chica. Era o príncipe do vilarejo, que veio se juntar à celebração depois de ouvir sobre os incríveis eventos que haviam ocorrido. Mas ao se aproximar, ele parou, reconhecendo Chica como a mesma bela moça que ele havia conhecido no festival. Ela nunca saíra de sua mente desde aquele dia, seu espírito gentil e sorriso cativante permanecendo em seus pensamentos. Agora, de pé diante dele, ela parecia ainda mais bonita, com uma graça e força que pareciam brilhar de dentro. Chica, disse ele suavemente, um sorriso se espalhando por seu rosto. É você. Chica ergueu o olhar, e seus olhos se arregalaram de surpresa. Shidi, ofegou ela, reconhecendo imediatamente como o jovem gentil que conhecera no festival. O príncipe assentiu, tomando a mão dela na sua. Sim, meu nome verdadeiro é Príncipe Shidi. Vim ao festival disfarçado, na esperança de conhecer os aldeões sem que eles soubessem quem eu era. Mas você era inesquecível. Pensei em você todos os dias desde que nos conhecemos. Chica corou, seu coração palpitando enquanto se lembrava do tempo que passaram juntos. O príncipe Shidi olhou para ela com admiração, seu olhar cheio de respeito e afeto. Sua história me tocou profundamente, disse ele. Sua coragem, sua bondade e o amor que sua família demonstrou. Vi que seu coração é nobre e verdadeiro, e eu ficaria honrado se você se casasse comigo, Chica. A multidão explodiu em aplausos, emocionada com a proposta do príncipe. Os pais de Chica, cheios de alegria, assentiram em apoio, seus olhos brilhando de orgulho. Chica, tomada pela emoção, sorriu e deu sua resposta. Sim, príncipe Shidi, sussurrou ela, a voz cheia de felicidade. Eu ficaria honrada em me casar com você. O vilarejo preparou um grande casamento para eles, uma cerimônia alegre cheia de flores, música e bênçãos. Os aldeões dançaram e celebraram, gratos pelo retorno seguro de Chica e pela esperança que sua história havia trazido à comunidade. Chica e Shidi trocaram seus votos sob o sol brilhante, cercados por familiares e amigos que lhes desejaram felicidade e amor. Após o casamento, Chica compartilhou a história da sereia com o príncipe Shidi, contando-lhe sobre a dor e a amargura que a haviam aprisionado no rio. O príncipe ouviu atentamente, seu coração comovido pelo conto da donzela outrora bela que fora amaldiçoada a viver na água. Inspirado pela compaixão de Chica, o príncipe Shidi decidiu que faria tudo ao seu alcance para ajudar a quebrar a maldição da sereia. Ele convocou o sumo sacerdote do reino, pedindo-lhe que realizasse os rituais necessários para quebrar a maldição. Com a orientação dos deuses, o sacerdote preparou os ritos, oferecendo orações e fazendo oferendas sagradas na margem do rio. Os aldeões se reuniram mais uma vez, observando com esperança enquanto o sumo sacerdote cantava e invocava bênção sobre o rio, buscando pôr fim ao sofrimento da sereia. Quando as palavras finais do ritual foram ditas, as águas do rio começaram a brilhar, e uma luz suave ergueu-se de sob a superfície. A sereia emergiu, seu rosto transformado da tristeza para um sorriso pacífico, suas escamas brilhavam como joias, e seus olhos estavam cheios de um calor que não existia antes. A maldição estava quebrada, e ela estava finalmente livre. Obrigada, Chica, disse a sereia, sua voz suave de gratidão. Sua bondade me deu uma segunda chance. Com um último olhar de agradecimento, a sereia desapareceu sob a água, seu espírito finalmente em paz. O rio se acalmou, suas águas brilhando sob o sol, e os aldeões aplaudiram, sabendo que seu vilarejo estava agora livre dos tormentos da sereia. Chica e o príncipe Shidi retornaram ao vilarejo como um casal amado, valorizados por todos por sua bravura e bondade. Com o tempo, Chica e Shidi construíram uma vida cheia de amor, risos e alegria.
Eles honraram suas famílias e serviram seu povo com bondade e humildade. A paz retornou ao vilarejo e o rio permaneceu calmo, um lembrete do poder do perdão e da força do amor verdadeiro. E assim, Chica e sua família, juntamente com todo o vilarejo, viveram felizes para sempre, seus corações para sempre tocados pela história da sereia, pela força dos laços familiares e pela alegria de novos começos.